Dia 23, renovando o compromisso com a fé num mundo relativista e hedonista, a importância da obediência à palavra de Deus. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Tiago 1:22. Muitos trechos sobre obediência na Bíblia nos mostram como é importante confiar em Deus, pois a obediência está diretamente relacionada com a nossa fé. Quando decidimos crer no Senhor de todo o nosso coração, estamos também tomando a decisão de ser obedientes através de nossa fé. Nesta devocional vamos abordar 3 pontos importantes sobre a obediência. Se você participa de algum grupo de estudo ou ministra sermões em sua igreja, você pode utilizar esse texto como base. Recomendamos que você leia o trecho bíblico de Romanos 13 até Romanos 15, como base para aprofundar este assunto. Ao pensarmos sobre obediência na Bíblia, podemos perceber 3 pontos importantes sobre este assunto. Quando decidimos obedecer, precisamos demonstrar prontidão, fazer o melhor e obedecer por completo. Vamos analisar cada um desses 3 pontos. Primeiro, obedecer rápido. A obediência precisa ser com prontidão, ou seja, de forma rápida. Muitas vezes, pela má vontade, até temos a iniciativa de obedecer, mas fazemos isso com lentidão, procrastinando nossa responsabilidade. A Bíblia nos ensina que precisamos apresentar uma resposta rápida. Em Mateus 8, no começo do ministério de Jesus, um de seus seguidores pediu que esperasse sepultar seu pai. Estudiosos explicam que esse termo significa que, na verdade, o pai daquela pessoa ainda era vivo. Ele queria seguir a Jesus só depois de sua morte. Segue o trecho da referência. E outro, que era seguidor de Jesus, disse: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. Jesus respondeu: Venha comigo e deixe que os mortos sepultem seus mortos. Mateus 8, 21 e 22. Com essa passagem sobre obediência, qualquer que seja a interpretação, quer o pai do seguidor já estivesse morto ou não, aprendemos que a obediência a Deus deve ser rápida, ser uma prioridade. Não adianta obedecer depois, mais tarde, quando der, quando puder. O coração grato nos leva a sermos obedientes com prontidão. Assim como um filho que respeita ao pai, devemos obedecer prontamente. Por isso, precisamos estabelecer planejamento e organização para conseguirmos obedecer todos os objetivos assim que pudermos. 2. Obedecer por completo. Também devemos lembrar que a obediência deve ser por completo. Se temos um plano ou um objetivo, precisamos segui-lo até completá-lo. Não adianta um filho arrumar o quarto pela metade. Minha obediência, na verdade, é uma desobediência. Por isso, no livro de Apocalipse, lemos sobre o morno, o quente e o frio. Podemos considerar o morno como as pessoas que obedecem pela metade. Não bebem, mas xingam. Não fumam, mas roubam, por exemplo. Um exemplo de obedecer por incompleto é o de Moisés, que feriu a rocha 2 vezes, em Êxodo 20, ao invés de uma única vez. De certa forma, ele foi obediente, mas não fez exatamente o que deveria. 3. Obedecer de boa vontade. Por fim, outra questão importante sobre a obediência é que devemos obedecer por boa vontade, não por obrigação. Um exemplo de quem obedeceu por obrigação é o de Jonas, que só cumpriu o propósito de pregar em Nínive depois de todo o episódio do grande peixe. Enquanto estava no barco, uma tempestade começou a balançar a navegação, e ao descobrirem que a culpa daquele apuro era de Jonas, que estava desobedecendo a Deus, os tripulantes perguntaram a Jonas o que deveriam fazer para a situação se acalmar. Jonas então disse que ele mesmo deveria ser lançado ao mar. Curiosamente, se você parar para pensar, a solução não era jogar Jonas no mar, mas Jonas tomara a decisão de ir pregar em Nínive. Talvez, se Jonas tivesse falado que deveriam levá-lo para a terra de Nínive, a situação teria se acalmado de forma menos drástica. Precisamos estar dispostos a obedecer de boa vontade, e não apenas pelo medo da repreensão ou castigo. Deus deseja que o amemos por livre escolha, e não como uma obrigação. Se fosse assim, não teria nos dado o poder de decisão. Nós temos a escolha de amarmos, e da mesma forma precisamos ter a boa vontade de obedecer, de ser obediente. Motivo de oração: orar para que sejamos obedientes a Deus em todas as circunstâncias.